Olá a todos, vamos então a mais um dia do nosso preparatório. Essa semana a gente vai falar de câncer de esôfago e de estômago. Mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho da nossa mentoria. A gente preparou esse curso preparatório com muito carinho. E a gente está entregando para vocês um conteúdo 100% gratuito. E pensamos na mentoria como uma forma de aprofundar ainda mais aquilo que a gente está discutindo no dia a dia. A mentoria é a hora de fixar o que é que eu tenho que saber dos principais temas. Então vamos ser 5 encontros em que vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem. A mentoria é em grupo, mas ela vai estar ali aberta e que a gente vai estar aquele tempo todo ali no final de semana fixando o que é que tem que saber. Tá imperdível. Eu preparei, junto com o Abraão, um material incrível. A gente vai dar para vocês os mapas mentais ativos, em que vocês vão conseguir preencher, fazer seus próprios mapas mentais. Além disso, a gente tem flashcard para que vocês consigam acessar perto da prova. Nada de ficar lendo ali próximo à prova aqueles resumos gigantescos. É hora de focar em flashcard e a gente preparou isso para você. Então não percam. A gente já esgotou a mentoria VIP, mas a mentoria em grupo tá incrível, vai ser sensacional, eu tenho certeza que quem fizer não vai se arrepender. E olha só, o último lote, ele vai até domingo, a partir de segunda-feira a gente vai ter um preço ainda mais alto, tá? Então é bom garantir logo as vagas, então a gente vai ter 3 lotes aí para vocês garantirem, então se inscrevam, vai ser muito legal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer parte desse projeto. E a gente vai, então, falar da primeira questão de câncer de esôfago. Esse é o tema de hoje. Eu vou projetar aqui para vocês. Foi uma questão que caiu no TEOC em 2019 e ele falava de um paciente do sexo masculino de 55 anos que tinha sintomas de refluxo. A queixa era de disfagia há mais de 6 meses. E o diagnóstico prévio de esôfago de Barrett. Ele realizou uma endoscopia que identificou uma tumoração ulcerada e sangrenta de aspecto neoplásico em esôfago inferior, que invadia a transição esôfago-gástrica. A biópsia do tumor indicava tratar-se de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Então, ele está falando de um adenocarcinoma de TEG, tá? Realizou uma TC de abdômen e de tórax que não tinha metástase à distância, ou seja, um TEG localizado. E descreve tumor de cerca de 4 centímetros que se inicia no esôfago distal, local de maior comprometimento tumoral. Realizou ultrassonografia endoscópica que descreveu tumor em esôfago distal que invade a camada muscular com 2 linfonodos fortemente suspeitos de serem metastáticos. Com relação ao caso clínico, é correto afirmar que se trata de um estadiamento clínico T2 em 1. Então, toda vez que a gente tem invasão de muscular, é um T2 e ali apresentava linfonodos, então é um N positivo. Então, eu estou falando de um adenocarcinoma de TEG localizado em esôfago distal. E ele pergunta qual que é a classificação de Siewert e qual que é o tratamento. E eu vou mostrar aqui para vocês. Toda vez que a gente tiver, então, uma neoplasia de esôfago distal, eu estou falando de um Siewert 1, né? Ou seja, eu vou pegar sempre a referência aqui da cárdia. Então, a gente pega 1 centímetro acima da cárdia e 2 centímetros abaixo, certo? Então, 1 centímetro para cima mais 5, ou seja, de 1 a 5, eu estou falando de esôfago distal, eu estou falando de Siewert 1. Se eu tenho 1 centímetro acima da cárdia e 2 centímetros abaixo, eu estou falando de uma neoplasia de cárdia. E, além disso, né, além desses 2 centímetros aqui da cárdia, eu estou falando de uma neoplasia de subcárdia. Vejam que eles não queria saber centímetros. O que ele falava aqui na questão, eu vou voltar até para vocês, ó. O tumor tinha cerca de 4 centímetros, mas era o tamanho do tumor, não tinha nada a ver com a distância da cárdia. Veja que ele falava que era um esôfago distal, então ele só queria que você soubesse que o Siewert 1 é um esôfago distal. O 2 é aquela neoplasia que está na cárdia, e aí o que é a cárdia? 1 centímetro para cima e 2 para baixo. E a neoplasia de subcárdia gástrica é aquela que está a partir de 2 centímetros abaixo da cárdia. Então, era isso que ele queria, né? Então, a gente já sabia, então, que ele estava falando de um Siewert 1. Então, a resposta poderia ser letra A ou letra D, tá? Então, o que falava nos itens? Devendo ser tratado com protocolo para câncer de esôfago, com radioquimioterapia neoadjuvante seguida de esofagectomia e linfadenectomia regional.
Na letra dele falava que devia ser tratado com esôfagogastrectomia e linfadenectomia regional e protocolo de adjuvância. Então, você tinha que saber se com câncer de esôfago localizado eu começo com quimio e rádio, depois opero, ou eu opero e depois eu vou discutir quimio e rádio adjuvante. E aí, a gente vai entrar, então, nos dados do estudo CROSS, que é o estudo, então, que foi publicado pela primeira vez no New England em 2012, em que a gente vai ter o embasamento científico para o tratamento dos tumores de esôfago, tá? E aqui, então, eu trouxe para vocês, só para vocês saberem, no DCO, em 2021, a gente tem a publicação dos 10 anos de segmento do CROSS, tá? Então, que estudo foi esse? Foi aquele estudo, então, que ele randomizou 1 para 1 os pacientes que tinham SEC, ou adenocarcinoma de esôfago, ou TEG, então vejam que entrou adenocarcinoma, tá? SEC ou adenocarcinoma, e vejam só aqui, ó, poderia ser um T2, T3, N0 ou N1, ou T1, N1. Então, esse paciente ele estava incluído no CROSS. Os pacientes, então, 75 anos, até 75 anos, que tinham menos de 10% de perda de peso, não tinha histórico de tratamento antes, ou seja, era o tratamento inicial da doença e o endpoint primário era sobrevida global. Os pacientes, eles, então, eram randomizados para apenas operar, ou seja, fez o diagnóstico de esôfago localizado, opera. Ou, no outro braço, a gente tinha químio e radioterapia. Depois de 4 a 6 semanas, o paciente operava. E aí ele queria saber qual que é o ganho de sobrevida global. E eu quero que vocês observem aqui que a quimioterapia era carbotaxol semanal, ou seja, carbo ou CD2, taxol 50 mg por metro quadrado, semanal por 5 ciclos, concomitante à radioterapia. A radioterapia ela é feita, então, em 23 frações. Então, o paciente ele faz 5 vezes por semana, né, de segunda a sexta ali. E no início da semana, de preferência ali na segunda-feira, né, o paciente fazendo a químio, isso por 5 semanas, e depois operar. Então, o que é que dá ganho de sobrevida global? Aqui eu trago para vocês as curvas com 10 anos de segmento, em que a gente observa aqui no gráfico da esquerda que a gente tem em azul um favorecimento, ou seja, um ganho de sobrevida global se mantendo, né, depois de 10 anos de segmento para a população que fez neoadjuvância com quimio, radioterapia e depois operou, ao contrário daquela população que apenas operou. Tá? Então, é interessante a gente observar isso. Veja que com 10 anos a gente tinha 38% dos pacientes vivos versus 25% no braço que apenas operou. E uma coisa que eu quero chamar a atenção a vocês, que traz nessa atualização, é o seguinte. Quando a gente observa aqui, a gente tem em azul os pacientes que fizeram neoadjuvância, com quimio e radioterapia, em vermelho, aqueles pacientes que só operaram. Vejam que os dois gráficos em azul, eles vão muito melhor que o vermelho, ou seja, é muito mais favorável fazer neoadjuvância com quimio e radioterapia e depois operar o paciente do que você só operar. Tá? Então, a gente já sabe que dá um ganho de sobrevida global. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o pontilhado aqui em azul é melhor que o traço cheio. E o que isso quer dizer? Esses pontilhados são os pacientes que são SEC, né? E aqui em azul são os pacientes que são adenocarcinoma, azul cheio, tá? Então, o que ele quis mostrar? É melhor fazer neoadjuvância com quimio e rádio depois operar, porém, é ainda melhor para os pacientes com SEC em detrimento dos pacientes com adenocarcinoma, tá? Então, isso é uma observação importante, pode vir a cair na prova. Aqui eu quero mostrar para vocês, num segmento mais longo, olha como é interessante, né? As mortes por câncer de esôfago. Naqueles pacientes aqui, a gente tem a curva em vermelho, os pacientes que só operaram. Então, vocês veem que, ao longo dos anos, 64% dos pacientes que só operaram, eles vêm a morrer de câncer de esôfago, né? Ao contrário daqueles pacientes, né, que fizeram neoadjuvância. Então, a gente tem um favorecimento. Outro detalhe aqui é a gente observar aqueles pacientes, aqui a gente tem na esquerda, no A, aqueles pacientes que fizeram neoadjuvância e no B, aqueles pacientes que só operaram. Então, veja como muda a recidiva locorregional e a recidiva à distância. Então, os pacientes, eles têm muito mais, né, recorrência locorregional. A recidiva à distância, vocês observam que é 27% versus 28%. Mas é importante vocês verem isso aqui. A recorrência locorregional, ela é muito diferente para aqueles pacientes que só operam, né? Veja como é importante o tratamento local ali, né? Dos pacientes com câncer de esôfago. A gente tem bastante recidiva local, então muda muito, né? Muda muito. Então, os pacientes, eles morrem justamente e recidivam muito mais local, tá? E aí, a gente tinha o gabarito da questão, que era a letra A, falando que deveria ser tratado, CILST1,
com protocolo para câncer de esôfago com radioquimioterapia neoadjuvante, seguido de esofagectomia e linfadenectomia regional, então aos moldes do estudo CROSS. A gente passa para a próxima questão, foi uma questão que caiu em 2021, que falava de um paciente de 62 anos, dono de bar, que tinha um histórico de tabagismo, 35 anos maço, e consumo diário de álcool. Ele apresenta disfagia progressiva e perda ponderal. Após uma consulta com o clínico geral, é realizada uma endoscopia, cujo laudo e imagem descrevem uma lesão a 14 centímetros da arcada dentária superior, elevada e vegetante, que ocasiona o estreitamento da luz esofágica. Para esse cenário, qual a provável histologia e topografia do esôfago envolvida? Então, assim, era uma questão que ele queria saber se você sabia qual é a anatomia do esôfago. E aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente tem, então, até 20 centímetros da arcada dentária, a gente está falando do esôfago cervical. Então, veja, de 15 a 20 centímetros ali da arcada dentária, a gente tem o esôfago cervical. O esôfago torácico, aquele esôfago médio, é aquele que vai de 20 a 25, né? Vocês veem aqui, ó, até torácico alto de 20 a 25, o médio de 25 a 30 e o baixo de 30 a 40. Então, até 20 centímetros a gente tem mais ou menos ali o esôfago cervical. Tá? Então, quando a gente volta na questão, ele fala 14 centímetros. Então, a gente já sabe que a gente está falando de um esôfago cervical. Já dava para responder a questão só com essa informação, tá? Então, esôfago cervical, a gente sabia que era isso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é, vamos dizer que ele colocasse esôfago cervical em 2 itens. É mais comum a gente encontrar no esôfago cervical adenocarcinoma ou carcinoma epidermoide? É mais comum a gente encontrar epidermoide. Então, por isso que o gabarito da questão, inclusive, era a letra B, que falava de carcinoma epidermoide e esôfago cervical. Mas, por quê? A gente sabe que esôfago distal eu tenho muito mais doença associada à doença do refluxo. Esôfago de Barrett, que se transforma e forma o adenocarcinoma, tá? Aquela metaplasia intestinal. Já o esôfago cervical, o esôfago médio, ele está muito mais associado ao tabagismo, ao etilismo. Então, por isso, a gente tem mais SEC nessa região. E é justamente aí que a gente tem o maior benefício do CROSS, né? Para esses pacientes. Então, é interessante saber a distância da arcada dentária, então vamos passar de novo, né? Até 20 centímetros a gente tem ali o cervical, mas a gente tem de 20 a 30 o médio, né? Sendo que é o torácico alto 20 e 25, 25 a 30 o médio, e a gente tem de 30 a 40 o torácico baixo, né? Então, aquele esôfago mais distal. Anatomia, então vocês veem que cai, é interessante a gente saber esses detalhes, tá? E isso vai estar no flashcard pra gente memorizar e revisar perto da prova. A última questão de hoje, né, que a gente vai discutir, é de um paciente do sexo masculino de 57 anos, tabagista de 20 anos maço e etilista de meia garrafa de destilado por dia. Ele apresentava uma história de disfagia progressiva, emagrecimento de cerca de 7 quilos nos últimos 2 meses. Uma endoscopia digestiva alta é realizada e demonstra a presença de uma lesão friável a cerca de 27 centímetros da ADS. Olha, ele já queria que você soubesse que a ADS é a arcada dentária superior. E aí eu vou voltar aqui para a gente ver de novo isso. Então, eu tô falando aqui, ó, 27 centímetros do esôfago médio, tá? Então, era um tumor de esôfago médio. Então, a gente volta para a questão. Que impedia a passagem do aparelho endoscópico. Uma biópsia é feita e revela um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. A gente acabou de revisar que esôfago médio, esôfago cervical, é mais comum a gente ter realmente SEC. Tomografia de tórax e abdômen superior com contraste demonstra espessamento concêntrico do esôfago na altura da traqueia e da carina, com dilatação amontante e presença de alguns linfonodos peritumorais com diâmetro de até 2 centímetros. Então, eu estou diante de um SEC de esôfago médio localizado, porque a tomografia de tórax e abdômen superior mostraram que não tinha doença à distância. Porém, ficou uma dúvida ali na presença de bastante linfonodos, né? Aí ele pergunta, qual que é o exame mais importante indicado? Uma fibrobroncoscopia, tomografia de abdômen computadorizada de pelve, a gente tinha de tórax e abdômen superior, o PET e a ecoendoscopia. Eu aproveito para trazer aqui um recorte da diretriz
tá, da SBOC, que a gente tem ali os exames de estadiamento para os carcinomas, né, de esôfago e estômago, em que a gente sabe que é importante você fazer a endoscopia, né, para você saber ali onde que tá a lesão. Já começa com a endoscopia, até porque você precisa fazer biópsia. Tomografia de tórax e abdômen com contraste, e olha só qual que é a indicação de PET. Se disponível e clinicamente indicado, ou seja, ou uma videolaparoscopia negativa e suspeita de metástase. Era isso que estava acontecendo. A gente tem uma tomografia que mostrava uma dilatação a montante e presença de linfonodos peritumorais. Será que esse paciente ele é só um localmente avançado ali ou ele tem realmente doença à distância? Então, quando você tem essa dúvida ali de um paciente, o PET, se você tem disponível, ele é essencial nesse cenário. Tá? Então, a resposta da questão era exatamente isso, era PET-CT, tá? Então, essas eram as questões, a gente vai continuar amanhã, tá? Discutindo câncer de esôfago e a gente acaba todas as questões. Então, a gente se vê amanhã, eu espero vocês não percam.